Meus prezados irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CBAD. Hoje nós temos a lição de número 11, de 14 de setembro de 2025. A lição de hoje tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Nós teremos a oportunidade de meditar uma história bíblica, um fato determinante na vida da igreja nascente ali em Jerusalém, quando o Evangelho ele passa a ser difundido e também a grande marca da inauguração da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo, a igreja sendo inaugurada ali no dia de Pentecostes, isso também passa a marcar e confirmar a aprovação de Deus e o fato de que a mensagem da salvação não era apenas para os judeus, mas que também dentro do plano da salvação estava também os gentios. E esse episódio que nós estaremos meditando hoje e refletindo fala exatamente sobre a conversão de um gentio chamado Cornélio. Daí o título da lição, Uma Igreja Hebreia, de hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, indo agora iniciar uma obra levando a mensagem de salvação por orientação divina à casa de um estrangeiro, de um gentio. Esse é o título da lição. O textuário da nossa lição nos apresenta: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Que é um questionamento do livro de Atos, capítulo 10, verso de número 47, que ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto nós não vamos estar comentando nesse momento. A verdade prática nos afirma o seguinte: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. É muito importante nós observarmos aqui que quando o Evangelho ele alcança os gentios e Deus envia então um dos seus apóstolos e alguns companheiros até a casa de um gentio para poder lhe ensinar o caminho do Evangelho, da salvação, e o Espírito Santo confirma a salvação entre os gentios, deixa bem claro de que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, como a sua própria palavra assim o afirma. Então essa verdade prática, ela vem exatamente trazer à nossa memória que esse episódio da igreja hebreia na casa de um gentio, Cornélio, demonstra exatamente o fato de que Deus ele não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe proposta pela lição de hoje está no capítulo 10 do livro de Atos. Aqui o comentarista ele propõe a leitura do verso 1 ao verso 8, depois ele vai pular para o verso 21 ao 23, depois pula para o verso 44 a 48, que é o último verso do capítulo. Porém, eu não vou fazer essa leitura assim salteada, porque eu acho que a gente perde muito do contexto da história. Eu pretendo, de fato, ler todo o capítulo de número 10, que comporta aí toda a história da conversão de Cornélio, desse gentio. Portanto, vamos à Bíblia, e se você tiver sua Bíblia, aí seja uma Bíblia física ou até mesmo no seu celular, eu te convido para abrir aí a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 10. Todo o capítulo do livro, todo o capítulo 10, são 48 versículos, eu vou procurar lê-los
e deter apenas naquelas partes que forem necessárias para a nossa compreensão da história. Portanto, Atos capítulo de número 10, o primeiro verso nos diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana. Aqui esse primeiro verso nos apresenta já essa personagem principal, o protagonista dessa história, que exatamente é Cornélio, que morava em Cesareia, ali parte do Império Romano. E esse cidadão que morava em Cesareia, por nome Cornélio, ele era um centurião, ou seja, ele tomava conta de 100 homens, era um oficial, e ele estava então ali em Cesareia, e ele tomava conta, no caso desse grupo de soldados. E aí o texto vai dizer que ele morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte, e essa corte era chamada de Italiana, o nome da corte da qual ele pertencia e era responsável por 100 homens. Aí o verso 2 continua apresentando agora Cornélio nas suas características. E é bem interessante a forma como o texto apresenta este homem, que não é um cristão, mas ele tem aqui qualidades que são necessárias na vida de um cristão. Diz o texto então que ele era um homem piedoso, ele ajudava as pessoas, ajudava inclusive judeus, ajudava os seus compatriotas. E diz então que ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, ou seja, era simpatizante do judaísmo, não perseguia os cristãos, era um homem temente a Deus. Então, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele e a sua casa temia a Deus. É interessante quando fala com toda a sua casa, que geralmente dentro desse contexto a religião da família era a religião do patriarca, do pai da casa. Portanto, ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então olha as características desse homem religioso. Ele era piedoso, algo que todo homem deve ser. Ele era temente a Deus, ele temia a Deus, tinha um respeito pelas coisas de Deus. Ele ajudava as pessoas, fazia muitas esmolas para o seu povo, ajudava os necessitados, certamente também aos judeus e não somente os gentios, ele ajudava. E ele de contínuo, ele orava a Deus. Então temos aqui um gentio, alguém que não é judeu, mas que temia ao Deus dos judeus. Ele fazia esmolas, ajudava o povo, certamente o seu povo e também aos judeus, e ele orava continuamente. E é interessante observar que todas essas características religiosas que havia em Cornélio não dava a ele a condição de ser um salvo. Ele, apesar de temer a Deus, juntamente com sua casa, dar esmolas, orar continuamente, ele precisava ter um encontro com Deus. É importante nós observarmos isso, por quê? Porque muitos estão enganados, porque pensam que pelo fato de serem religiosos, de frequentar um ambiente de culto, de orar, dar esmola, respeitar as coisas sagradas, fazer tudo aquilo que é correto, segundo a lei, ser uma pessoa exemplar, de bom caráter, um bom pai de família, um bom patrão, um bom empregado, um bom colega de trabalho, muitos pensam que isso dá a eles o direito de obterem a salvação. Porém, é necessário que nós entendamos, e o exemplo de Cornélio aqui, ele nos ensina muito, que a salvação ela é pela graça. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Deixar o pecado, ter uma vida correta,
Isso pode ser uma consequência do nosso encontro com Cristo, ou simplesmente é uma prática religiosa. Nada disso nos faz merecedores da graça de Deus. É necessário que todos nós entendamos que nós somos salvos pela graça. Cristo, ele pagou o preço pela nossa redenção. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo, ele não apenas morreu por nós, não apenas morreu no nosso lugar, porque nós já estávamos mortos, mas ele morreu por nós para nos ressuscitar através da sua morte e ressurreição. Então a salvação é pela graça. Então Cornélio, ele era um homem religioso, ele tinha todas essas características, porém ainda não era salvo. E aí o verso 3 nos diz o seguinte: esse homem observou claramente durante uma visão, Deus então se revela a Cornélio, e durante essa visão que ele teve, ele observou que cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse, ele teve uma visão, a essa hora 9ª do dia, que um anjo se aproximava dele e começou a conversar com Cornélio. E aí o verso de número 4 diz o seguinte, o anjo então conversando com Cornélio. Cornélio chama a atenção dele. Este, Cornélio, fixando nele, no anjo, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Aqui eu acho interessante, porque Cornélio, ele percebe que aquele era um ser espiritual, e a esse anjo, a esse ser espiritual, ele chama de Senhor. Aqui descrito como se fosse o próprio Deus que estivesse falando com ele. Então Cornélio, ele vai então dizer, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quando aqui esse ser fala que subiu para a memória diante de Deus, já dá a entender que era um anjo enviado pelo Senhor e não era o próprio Deus que apareceu a Cornélio. Agora é importante nós observar que o anjo aqui, ele diz para Cornélio que as suas orações e as suas esmolas haviam subido para a memória diante de Deus. Ou seja, aqueles atos piedosos, a sua busca pela presença de Deus, para conhecer Deus, aquilo ali não foi ignorado por Deus. E o texto diz aqui então, que o anjo diz a Cornélio, olha, Deus tem observado as tuas orações, as tuas esmolas, elas têm chegado diante de Deus. A ideia do anjo dizer que essas coisas chegaram à memória de Deus, não, em momento algum, pode ser entendido como se isso tornasse Cornélio merecedor da graça de Deus. Não. O que acontece aqui é que Deus, ele sondava o coração de Cornélio e sabia que tanto as suas esmolas quanto a sua oração era feita com um coração desejoso de conhecer a Deus, de temer a Deus, de agradar a Deus. Mas não eram suficientes para salvá-los. Mas havia uma sinceridade. Ele não dava esmola, ele não orava apenas como um mero religioso que quer mostrar uma pretensa santidade, uma moralidade. Na verdade, ele tinha desejo de conhecer a Deus. Ele buscava sinceramente a Deus. Porém, como ninguém encontra a Deus por conta própria, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, nos designou para darmos frutos, para sermos os seus servos. Então nós vimos aqui então que Deus, ele conhecendo o coração de Cornélio, ele envia então esse anjo para falar com ele e faz uma ressalta sobre as orações, as esmolas que ele dava, que isso estava registrado diante de Deus. E aí o verso 5, o anjo então passa a dar orientações para Cornélio, o que ele precisava fazer para ter um encontro com Deus. Verso 5, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, outro Simão, chamado de o Curtidor.
cuja residência está situada à beira-mar. Então aqui agora o anjo diz para Cornélio o que ele deveria fazer. Ele deveria mandar um mensageiro até a casa de um Simão, curtidor. Na casa deste, que se localizava à beira do mar, estava hospedado um outro Simão, chamado Pedro. E ele deveria então enviar mensageiros até a casa de Simão, para que Pedro fosse convidado para vir dizer as palavras que ele precisava ouvir. Isso é muito interessante, muito profunda essa história. Aí o verso 7 diz que logo que se retirou o anjo, que ele falava, Cornélio chamou a 2 dos seus domésticos, dos seus empregados, e a um soldado, já que ele era centurião, tomava conta de 100 soldados, e a um soldado piedoso, chamou servos domésticos que eram piedosos como ele, e também a um soldado piedoso, simpatizante, portanto, pelos cristãos, pelo judaísmo e pelos cristãos. E ele viu então esses 2 seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, a visão que ele teve, os enviou até Jope. Aí o verso 8. O verso 9 diz o seguinte: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, quando eles estavam chegando perto de Jope, aí agora o escritor aqui, ele começa agora, Lucas, o escritor aqui de Atos, ele começa a registrar aquilo que estava acontecendo lá com Pedro, lá em Jope. Ou seja, enquanto esses homens, Deus já havia aparecido através de um anjo a Cornélio, e ele havia enviado homens para ir à casa de Pedro, enquanto eles estavam para chegar à casa de Pedro, onde ele estava hospedado, Deus então vai falar com Pedro. Então diz o texto que subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, já aí volta do meio-dia. Estando com fome, ele quis comer alguma coisa. O verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele teve uma visão de Deus, enquanto ali naquela hora, quando ele já estava com fome e querendo então almoçar. Enquanto não chegava, o almoço não estava pronto, como diz o texto aqui, ele sobe para o eirado e ele então começa a orar. E ele então orando, diz que enquanto preparavam-lhe a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Aí o verso 11, então ele viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Ele tem a visão desse objeto, uma espécie de um couro, como não era um lençol, mas como se fosse um lençol, 4 pontas, e aquele objeto ele baixa até ali, né, seguro nas 4 pontas, ele baixa até a terra. E diz o verso 12 que naquele objeto, naquele lençol que baixou até a terra, diz que continha nele toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todos esses eram animais que um judeu não podia comer da sua carne. Pedro era um cristão convertido, mas o judaísmo, nenhum dos cristãos, os discípulos de Jesus, inclusive o próprio Jesus, eles deixaram de ser judeus pelo fato de, no caso Jesus, não era cristão, ele é o próprio Senhor, mas os judeus, eles, os apóstolos, os discípulos que eram judeus, eles praticavam o judaísmo enquanto uma identidade cultural, porque ser judeu é bem mais do que uma religião. Existem as práticas ritualísticas, mas o modo de ser judeu é uma cultura. A questão das horas de oração por dia, ir à sinagoga, toda essa questão, os discípulos de Jesus, eles continuavam
regularmente a praticar essas coisas, como por exemplo ir ao templo. É claro, não ofereciam mais rituais, porque tudo isso era sombra, mas a ideia de ir ao templo agora para orar a Deus de forma correta, mas eles tinham aqueles hábitos da sua identidade cultural. E diz o texto então que esses animais então imundos para o judeu, eles desciam diante de Pedro, e o verso 13 nos diz o seguinte: e ouviu-se uma voz que dirigia a ele, uma voz vinda do céu, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata esses animais e come desses animais que eram considerados impuros. Aí o verso 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum. Ora, Deus estava falando com Pedro. Pedro, no seu zelo religioso, aqui, ele vai dizer: olha, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Ou seja, eu sou um bom judeu e nunca coloquei na minha boca coisa alguma que seja comum ou que seja imunda, porque o povo judeu é um povo separado, a nossa cultura é uma cultura separada, consagrada a ti. E jamais na minha boca eu coloquei coisa alguma que seja comum ou imunda, portanto eu não vou comer desses animais. E aqui é importante nós observarmos, porque essa era exatamente a visão que um judeu tinha de um gentio. Gentio era uma gentinha, era um povo comum, era um povo imundo. E os judeus não tinham relação com os gentios. E aqui Pedro, ele reproduz ainda esse estigma, essa questão da sua cultura judaica, de que ele não poderia comer aqueles animais porque eram proibidos pela lei judaica. Aí o verso de número 15 diz o seguinte: pela segunda vez a voz lhe falou. Isso mesmo, eu estava confundindo aqui o texto. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus praticou, não consideres comum. Primeira vez, Deus fala para ele matar aqueles animais e comer. Ele diz que não come coisa imunda. Segunda vez, Deus já vai repreendendo. Deus fala com Pedro pela segunda vez, dizendo agora: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou seja, nós sabemos que Cristo ele veio para poder resgatar todo homem de volta para Deus. A nação de Israel foi escolhida como um povo especial para que por meio dele Deus fosse conhecido. Porém a nação ela se distanciou de Deus, e os próprios judeus dos quais Jesus, os judeus, ele era descendente, rejeitaram a Jesus. Só que Deus veio exatamente para congregar em si, através de Cristo, tanto judeus quanto gentios, formando um só povo. E para Deus agora não haveria mais acepção de pessoas e não haveria mais essa separação. Uma raça pura, santa, e uma outra imunda ou comum, desprezível, como Pedro entendia. Então Deus agora já traz uma repreensão a Pedro, dizendo: olha, ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou seja, se eu estou dizendo para você comer, é porque eu estou aceitando esses animais, é porque eles não são mais comuns, eles não são mais impuros. Portanto, você não chama de impuro aquilo que Deus santificou, não chame mais de impuro aquilo que Deus purificou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 16. Sucedeu isso, Deus falando, por 3 vezes. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Verso de número 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens que haviam sido enviados por Cornélio, que já estavam chegando à sua casa, diz que eis então que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão,
pararam junto à porta, procuraram o endereço e acharam a casa de Simão, o curtidor, onde Simão Pedro estava hospedado. Verso 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Esses homens perguntaram, e Pedro estava pensando no que seria aquela visão. Aí o verso 19, enquanto Pedro meditava acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo fala ao Espírito de Pedro, estão aí 2 homens que te procuram. Ou seja, olha, desce, tem 2 homens aí que está te procurando. Verso 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui que quando Deus dá ordem a Cornélio que ele procure a Simão Pedro, e Cornélio cumpre essa ordem, na verdade, quem estava enviando aqueles homens até Pedro não era Cornélio, era o próprio Deus. E aqui o Espírito Santo está falando para Pedro, olha, você desce e vá com esses homens, porque eu os enviei até você. E Pedro agora, ele não tem dúvida de que aquilo vinha da parte de Deus. O verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me entendes, sou eu a quem buscais. Certamente ele ouviu a voz dos homens perguntando se Pedro estava ali, mas o próprio Deus já havia falado que eram 2 homens, mesmo ele não vendo. Os 2 homens que estão aí, eles vieram te buscar e você vá com eles. Então ele vai se apresentar, aqui me entendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? O que vocês vieram fazer? Aí ele pergunta. Verso 22, aí há uma confirmação daquilo que Deus havia dito para Pedro, e a história de Cornélio é contada para Pedro, ele vai entender o teor espiritual dessa visão. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, aí é o testemunho que esses homens dão sobre Cornélio, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, ou seja, isso mostra que os próprios judeus viam que aquele gentio era uma boa pessoa. Daí, quando diz que ele ajudava o povo, aqui já fica entendido que ajudava o povo judeu, não era o inimigo dos judeus, porque ele gozava de um bom testemunho de toda a nação judaica. Aí diz esses homens continuam dizendo, ele foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. É importante aqui que Pedro, a princípio, não sabia o que iria dizer. Cornélio, por ordem divina, manda chamar a Pedro, e Deus diz a ele que Pedro diria a ele o que ele precisava ouvir, e Pedro até então nem sabia o que ele tinha que falar, mas era Deus que o estava enviando para ir à casa de Cornélio. Aí o verso 23 já nos mostra Pedro então indo à casa de Cornélio e pregando na casa de Cornélio. Aí exatamente Pedro, representante da igreja hebreia, na casa de um gentil centurião Cornélio. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os naquele dia que eles chegaram. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Que eu acho bem interessante, porque Pedro ele vai até a casa de Cornélio no outro dia, e ele não vai sozinho. Ele leva alguns irmãos com ele. Eu acho isso aqui muito importante, não acho um mero detalhe, porque agora Deus estava enviando a um gentil, e ele não quis fazê-lo sozinho, mas quis levar outros irmãos, judeus, hebreus, para que eles fossem com ele para testemunharem daquele ato, daquilo que Deus iria fazer
na casa de Cornélio, mesmo Pedro ainda não tendo consciência do que Deus faria ali. Só sabia que Deus o havia mandado àquele lugar. E ele achou por bem, aqui o texto, quando Deus falou com ele, não há uma orientação que ele deveria levar alguém com ele, a ordem era para Pedro, mas Pedro, enquanto um líder, ele achou por bem levar alguns irmãos que moravam ali em Jope, na sua companhia. Aí o verso 24, no dia imediato entrou em Cesareia. Aí mostra que demorou um dia, ele entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, ali ansioso, posso imaginar. Ele estava esperando por Pedro, e o que eu acho importante aqui é que diz que ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então Cornélio, ele havia crido na visão, no que Deus havia dito a ele. Ele e a sua casa já eram tementes a Deus, porém não salvos. E agora ele, diante dessa realidade, da visão que ele teve, ele agora não apenas o da sua casa, mas ele reúne todos os seus parentes, ou seja, aqueles que não eram do seu núcleo familiar, mas os seus parentes, ele os convoca para estarem todos reunidos e os seus amigos mais íntimos, para que todos estivessem ali na sua casa formando, seria no caso uma igreja de fato, estava sendo formada ali, a gente vai ver isso logo na sequência, e essa congregação, esse grupo de gentios, estavam ali então esperando que Pedro chegasse para que eles ouvissem então a voz de Deus através de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso de número 25, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Aí Cornélio, na sua religiosidade, ele já que Deus havia aparecido a ele através de um anjo, e era um gentio, e havia essa prática, a questão da adoração, da prostração diante do imperador, diante de um ser espiritual, e Cornélio não tinha essa instrução que só deveria adorar a Deus. Ele então vê em Pedro como um ser enviado por Deus, que merecia uma reverência, merecia ser adorado. E foi essa forma que ele, a princípio, tentou fazer em relação a Pedro. Diz então que Cornélio, ele prostrou-se aos pés e adorou a Pedro, mas logo Pedro então entra em cena dizendo, mas Pedro o levantou dizendo, erga-te, que eu também sou homem, ou seja, olha, não me adore, porque eu sou homem como tu és homem, ou seja, adoração somente a Deus, eu também sou um homem. Se você está acostumado a prostrar-se diante do imperador, diante de homens, o cristão só se prostra diante de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Ó, erga-te, porque eu também sou homem. Eu acho bem importante, profunda essa atitude de Pedro, porque nós vemos que, infelizmente, na atualidade, existem muitos que se dizem líderes religiosos, que eles recebem necessariamente o povo ajoelha, apesar que tem uns que há lugar até que a gente ajoelha diante de homens. Mas às vezes não necessariamente ajoelha, mas ele, de uma certa forma, ele tenta roubar a adoração que é devida a Deus para o seu nome. Querem as pessoas à sua volta, o reverenciando, e às vezes ele está propagando a sua imagem e, de uma certa forma, como que roubando, entre aspas, porque ninguém pode roubar a glória de Deus, que Deus não dá a sua glória a outro. Mas existem muitos que estão recebendo adoração de várias formas, através da bajulação, da exaltação, e enche o seu ego com palavras lisonjeias e lisonjas, e tem se envaidecido e caído no erro de Satanás, em querer receber a adoração que é única e exclusiva a Deus. Então Pedro,
diz, olha, levanta-te, porque eu sou um homem como você. Verso 27, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, e aí agora começa então a pregação de Pedro para os gentios. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ou seja, vocês sabem que um judeu não pode compartilhar com vocês nada. Vocês sabem que é como se Pedro está dizendo, olha, nós judeus somos diferentes de vocês, vocês são inferiores. Você sabe muito bem que um judeu, eu enquanto judeu, se dependesse de mim eu não estaria aqui. Como se ele estivesse dizendo assim, porque vocês não são dignos. Basicamente é o que ele está dizendo. Ora, vocês bem sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se. Imagina, não podia nem sequer aproximar de qualquer outra raça. A palavra raça aqui é emblemática, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, quando Pedro ele diz aqui que não era comum um judeu se aproximar ou ajuntar-se com nenhuma outra raça, mas que Deus havia demonstrado para ele que ele não deveria considerar nenhum homem comum ou imundo, ele só está reforçando o seu preconceito de que os gentios eram pessoas imundas, eram pessoas comuns, eram inferiores aos judeus. Mas como Deus o havia ensinado, ou havia dito que ele não deveria chamar de imundo e comum a ninguém, no caso, aqueles animais representavam os gentios, então ele diz por isso que ele estava ali. Verso 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Uma vez que foi Deus que chamou, então eu vim, já que veio da parte de Deus. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Então aqui Cornélio ele tinha essa prática judaica, mesmo não sendo judeu, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Verso 31, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha aqui a ousadia. Que tremendo por parte de um gentio. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Cornélio tinha consciência de que ele estava ali na presença de Deus e que Deus havia enviado Pedro para falar da sua parte. Pedro seria a boca de Deus para ele, a sua parentela, a sua família e os seus amigos mais íntimos que ali estavam. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Ou seja, olha, Deus mandou te chamar e nós estamos aqui, agora nós queremos saber tudo que Deus mandou você dizer. Aí agora é o que eu acho assim maravilhoso, a palavra de Deus maravilhosa, porque o próprio Jesus, ele diz que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo faria os discípulos lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado, e no momento quando eles precisassem, e que era Deus que falaria através do Espírito Santo na boca dos seus servos. E agora aqui Pedro, ele chega, e por certo, naquele momento, Deus agora toma a boca de Pedro para que ele possa então ministrar ao coração de Cornélio e toda a congregação, vamos dizer assim, futura congregação ali reunida.
Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai agora assim: reconheço que de fato o que você está contando é da parte de Deus e de fato Deus falou com você. Portanto, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aí todo o preconceito de Pedro vai por terra. E daqueles irmãos que estavam com ele. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Seja independente da nacionalidade, da raça, da tribo, qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que se volta para Deus, que faz aquilo que é justo aos olhos de Deus, que admite sua necessidade de Deus, esse lhe é aceitável. E aqui é um ponto fundamental para mostrarmos que Deus não faz acepção de pessoa. Portanto, não se sustenta a ideia de que Deus salva uns e rejeita outros. A salvação é para todos. Jesus morreu por todos. Compete ao homem demonstrar a sua necessidade de Deus. Como aqui o texto está dizendo, aquele que teme e faz o que é justo, o que busca, não pelos seus próprios méritos, mas que como Cornélio, com um coração sincero, busca por Deus, Deus não o rejeitará, é aceitável diante de Deus. E aí o verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Ou seja, a mensagem que eu estou passando para vocês é a mensagem que Deus enviou para os judeus, para os filhos de Israel. É a mesma agora que Deus está mandando para vocês. Não é outra mensagem, não é outro Deus. É o mesmo evangelho, o evangelho, as boas novas de salvação. Aí Pedro começa a falar dessa mensagem. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus que eu lhes anuncio, é disso que vocês precisam, ter um encontro com Cristo. Anunciando-lhes Jesus, este é o Senhor de todos. Ou seja, Jesus é o Salvador, é o Senhor de todos. É de Jesus que vocês precisam, é o que Pedro está falando. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, ou seja, aquilo que Jesus fez no seu ministério, vocês tiveram ciência disso, e essa mensagem, como ela foi propagada, começando, no caso, em Jerusalém, na Judéia, desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ele começa a falar desde o início, quando João já vinha preparando o caminho para Cristo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Vocês conhecem essa história. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí Pedro prossegue, e nós aqui, nós, os irmãos que estamos aqui, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, ou seja, os judeus tiraram a sua vida, pendurando-o no madeiro. Nós somos testemunhas disso, e vocês também conhecem essa história. É esse Jesus que nós viemos aqui apresentar para vocês. É esse o Jesus que vocês precisam. Aí o verso 40. A este Jesus que foi pregado no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos, ou seja, aos discípulos, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar
que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Ou seja, nós recebemos da parte de Cristo testemunho de que, de fato, Jesus é aquele que foi constituído por Deus como quem há de julgar tanto os que estão vivos quanto aqueles que já morreram quando da ressurreição dos mortos. Então, esse é o Jesus que nós pregamos, essa é a mensagem que nós somos enviados a pregar e que nós pregamos para vocês nesse instante. É o que Pedro está dizendo. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que todos os profetas falaram de Jesus. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba remissão dos pecados. Ou seja, a salvação dos pecados não está na religião, não está na prática de boas obras, nas esmolas. A salvação está exatamente no nome de Jesus. E aqui Pedro está dizendo exatamente isso: todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados. Aí o verso 44, e aquelas palavras já entraram queimando no coração de Cornélio e dos que estavam ali na casa. E olha o que diz o verso de número 44, e olha que Pedro, ele ainda tinha muito a falar, né? Entendeu o contexto aqui que ele ainda ia falar muito, mas só até ali já foi o suficiente, que Pedro só estava esquentando as turbinas. Ali Deus começou a falar e naquele momento a pregação de Pedro já foi interrompida, porque Deus já tomou o ambiente. Diz o verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu, ou seja, desceu o Espírito Santo, mesmo que havia descido em Pentecostes, na inauguração da igreja, agora estava inaugurando uma igreja gentia, uma igreja na casa de Cornélio. Portanto, Pedro é esse missionário, apesar de Paulo ser considerado apóstolo dos gentios, mas o evangelho estava chegando aos gentios em primeira mão por meio de Pedro. Pedro aqui então estava trazendo o evangelho para os gentios. Então diz que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, todos que estavam ali na casa. Verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus convertidos ao cristianismo, mas que eram judeus circuncidados, que vieram com Pedro, olha o que nos diz o texto, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado do Espírito Santo. Então, ou seja, não somente Pedro agora é convencido, mas daí a importância dele ter levado essas testemunhas, porque ali os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, que se tornaram cristãos, eles agora não tinham nenhuma dúvida de que Deus estava inserindo os gentios no corpo de Cristo. Que os gentios também estavam fazendo parte da igreja, que Deus estava dos dois formando um só povo. Qual era a prova, a convicção que eles tinham sobre isso? A descida do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o Deus, um dos elementos da Trindade, é o próprio Deus. E no Pentecoste a igreja estava sendo inaugurada com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, como uma marca de que aquela obra era de Deus. E agora, nesse grupo de gentios, o Espírito Santo desceu sobre esse grupo. Então agora não havia a menor possibilidade de alguma dúvida quanto à inserção dos gentios na família de Deus. Então agora eles não tinham mais nenhuma dúvida, ficaram admirados, porque o Espírito Santo também havia descido sobre os gentios. Quebra todo o preconceito. Verso 46, como é que eles tinham certeza disso? Aí o verso 46, pois os ouviam os gentios falando em línguas, as mesmas que eles haviam recebido em Pentecoste. O dom de Deus agora estava sobre os gentios.
pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. E aí, diante disso, então, perguntou Pedro perguntou certamente para aqueles irmãos cristãos da circuncisão que ali estava. Ele perguntou, virou para esses irmãos, então perguntou: porventura pode alguém recusar a água? Pode achar que esses irmãos não podem ser batizados? Aqui dá a entender que o batismo aqui foi instantâneo, eles se converteram e foram batizados. Acho bem interessante essa questão aqui, porque cada caso é um caso, que nesse caso aqui eles foram batizados nas águas de imediato. Me diz o texto então: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Tem alguém aqui que é contra o batismo desses? Aí verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Que é o batismo, era essa cerimônia deixada por Cristo, e como é uma forma de iniciar publicamente a vida no cristianismo. Então o batismo ele tem essa representação de mostrar que aquela pessoa morreu para o mundo e agora está vivendo para Cristo. Então diz então que ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus. Então eles lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Maravilhoso esse texto, maravilhoso. Aqui vemos então a igreja nascendo na casa de um gentio. Ou seja, título da lição: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, de um gentio. Então Deus aqui está quebrando toda a parede de separação. Essa é a leitura bíblica. Agora eu vou ler a lição, o comentário e pontuar apenas algumas coisas, se houver necessidade. Introdução. Nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações, com os gentios. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável, nem podia comunicar com os gentios. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico: a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subtópico: a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito. Qual era o propósito dessa revelação, que é diferente das demais revelações onde anjos aparecem na Bíblia? Porque essa revelação ela vai marcar, é um divisor de água na história da humanidade, na história do cristianismo, que era exatamente o que? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso mostrava o seu desejo de ser salvo, mas ele não se sentia salvo. Faltava ali alguma coisa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Isso aqui é muito importante, porque não foi o anjo que pregou para Cornélio. Isso aqui é muito importante para nós, igreja.
Por que o anjo não pregou para Cornélio? Porque essa não é a missão dos anjos. Os anjos eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, são mensageiros do Senhor. Porém, a pregação do Evangelho, ela foi depositada nas mãos dos discípulos de Jesus, na mão da igreja. Então, Cornélio foi orientado pelo anjo a ir procurar Pedro, porque não é missão dos anjos pregarem o Evangelho. Só que é muito importante. A obra de Deus, a obra da evangelização tem que ser feita por homens de carne e osso, redimidos por Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Deus sabia muito bem o preconceito no coração de Pedro e o quanto seria difícil para ele admitir que os gentios fossem dignos de fazer parte da igreja. Por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Louvado seja Deus. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Os judeus, eles não entenderam o plano de salvação e os discípulos ainda estavam perpassados por muitos preconceitos, mesmo convertidos. Então ele não imaginava que os gentios fizessem parte do plano de Deus para compor a igreja. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Pedro viu que aquilo ali era algo excepcional, era algo incomum, e ele, para se garantir diante da circuncisão, os judeus cristãos circuncidados, ele, para se garantir, falou: essa missão é incomum, isso é algo excepcional, é atípico. Esse tipo de revelação, nunca houve alguém assim receber esse tipo de incumbência. Então vou me precaver, eu vou levar alguns irmãos comigo. Então ele levou aqui o texto de cerca de 6 irmãos, irmãos judeus, foram juntos com ele naquela missão. Subtópico 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Não é a maneira usual de Deus ficar enviando anjo na casa de alguém para que alguém vá atrás de alguém que fale do seu amor. Não é a maneira usual. Aqui foi um caso específico dentro da história e um ponto que marcou um divisor de água na história, marcando a inserção dos gentios na igreja, mas não é preciso que um anjo desça para falar com alguém, para mandar buscar um crente. Nós, como cristãos, já temos a incumbência, já fomos comissionados para pregar o Evangelho a toda criatura, não fazer distinção de povos. Então aqui esse subtópico vai dizer exatamente: Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Paulo ele chega a essa conclusão. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você já foi comissionado para a evangelização. Tópico 2. A salvação dos gentios. Primeiro subtópico. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Isso aqui é muito interessante. Nós vemos que a pregação de Pedro era Cristo no centro.
E ele nem precisou pregar há muito tempo. Cristo foi o suficiente em algum tempo, curto tempo, dá a entender que não foi tanto tempo assim, ele falou, e o poder de Deus já manifestou ali naqueles corações. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, é o que Pedro deixa bem claro, que ele não faz acepção de pessoa. Deus ama a todos, todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, Deus ama e quer salvar a todos. Deus não só ama o mundo, Ele quer salvar o mundo, Ele tem interesse que todos os homens se salvem. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todo aquele em qualquer nação, que em qualquer nação o teme. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos, estabelecido por Deus como o Senhor que há de julgar vivos e mortos. Cristo é o centro do Evangelho, ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Ou seja, a salvação está em Cristo. Não está na religião, não está no pastor, não está nas boas obras, na esmola, numa vida de piedade. Não, porque Cornélio não se sentia salvo. Aqui Pedro apresenta que a salvação está em Cristo. Era de Cristo que Cornélio precisava. Louvado seja Deus. Subtópico 2. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. O que Pedro e todos os apóstolos pregavam. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Deus não salva as pessoas à força. Não, eu quero que você fique salvo e você vai ser salvo querendo ou não. Deus não faz isso. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para serem salvos. E a mensagem do Evangelho, como falei, tanto de Jesus, João Batista, dos apóstolos da igreja, deve continuar sendo e sempre será a mensagem do arrependimento. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. E continua salvando todos aqueles que o reconhecem como Salvador e arrependidos se voltam para Deus. Último tópico, tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro subtópico desse tópico, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceram nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Quando em dado momento, para decidir que alguns queriam que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus, praticassem o judaísmo, e ali como uma forma de mostrar que de fato isso era desnecessário, porque Deus havia aceito os gentios na igreja, derramando do seu Espírito, nesse concílio de Jerusalém, Pedro vai exatamente relembrar esse fato, esse episódio na casa de Cornélio, mostrando que de fato a promessa também dizia respeito aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era uma bênção de Abraão, feita aos gentios, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Pelo Espírito Santo, os gentios agora eram inseridos
na igreja de Cristo, sendo selados também pelo Espírito Santo, sendo Abraão, a bênção de Abraão, alcançando todos os povos da terra, no caso aqui, incluindo os gentios. Era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando o profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Como Joel havia dito, que toda a carne, Deus visitaria com o seu Espírito toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, que era, no caso, que esporadicamente o Espírito apoderava-se de reis, profetas e sacerdotes. Agora não, era para todos, inclusive para os gentios. Mas todos quanto nosso Deus chamar. Eu, você e todos que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus, que é a promessa do Espírito Santo. Subtópico 2. O Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, que interessante, a função da palavra, do esclarecimento para a atuação do Espírito Santo. Isso mostra um lugar inegociável da palavra de Deus na conversão e transformação de uma pessoa. Então, logo depois de terem recebido a palavra, isto é, se convertido à fé cristã, e ali eu recebi a palavra, fala da conversão. Então, naquele momento que eles recebem a palavra, eles se convertem dos seus pecados. O Espírito foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o Espírito, o dom do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Era uma forma de evidenciar o recebimento do Espírito Santo, era o falar em línguas. Em basicamente todas as ocasiões, quando há uma manifestação do Espírito, ao falar em línguas e o profetizar. Então aqui era uma marca, uma evidência do batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência à parte da conversão. Último subtópico, um Pentecoste visto e ouvido, que é bem interessante. Foi visto a manifestação de Deus entre os gentios e ouvido também, eles falarem no poder de Deus. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Pedro vai usar isso em outro momento como defesa. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido, ou seja, viram e ouviram a voz de Deus se manifestando no meio do seu povo. Louvado seja a Deus. Por fim, a conclusão. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2,11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e de raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangelística não é algo subjetivo, mas marcado pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ou seja, a fé cristã não é algo subjetivo, escondido, camuflado. A fé cristã, ela é manifesta no poder de Deus, na unção do Espírito. Há evidências da verdadeira conversão. Não é possível alguém dizer que é convertido e isso não fica evidenciado na sua nova vida no poder do Espírito Santo.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que essa lição tenha falado ao teu coração o quanto ela falou ao meu coração. Que Deus abençoe você e a sua casa, e que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre cada um de vocês. Oreis por nós, em nome de Jesus. Graça e paz.